Oi, eu sou Keila Salles, neuropsicóloga, e esse é o NeuroK Podcast, um podcast voltado a entender o desenvolvimento humano, a neurodiversidade, transtornos do neurodesenvolvimento e temáticas sociais. E hoje eu estou aqui com o Pablo Franco, ele é psicólogo do esporte e vai conversar com a gente a respeito de habilidades sociais. Seja bem-vindo, Pablo. Fale um pouquinho da sua formação pra gente. Primeiramente, muito obrigado. E eu sou psicólogo, sou formado na Universidade Metodista de Piracicaba, que é a minha cidade. E também tenho 2 pós-graduações em psicologia de esporte, mas também tenho um interesse muito grande sobre habilidades sociais, até porque eu fui beneficiado por elas, e se não fosse elas, eu não estaria aqui. Perfeito, Pablo. Nós temos um trabalho, né, com adolescentes juntos, vai fazer mais de ano, né, Pablo? E a gente sabe dos efeitos positivos do treino de habilidades sociais, né? Então, a neurociência aplicada ao comportamento nos apresenta muitos conceitos que nós utilizamos na prática no dia a dia com a terapia de grupos. Tu poderia falar um pouquinho pra gente a esse respeito da importância e como que ela consegue assistir aos nossos adolescentes? Normalmente, quando a gente está falando sobre adolescentes, eles estão num momento de transição e muitas vezes quebra desse primeiro socializador que são os pais. Então, acontece de muitas vezes o adolescente se perder naquilo que ele sabe, e as habilidades sociais vão ajudar até para ele saber filtrar e aprender algumas habilidades que são importantes, como empatia, comunicação assertiva, que vão fazer parte, vão fazer diferença um pouco mais à frente, quando ele tiver adulto, até porque muitas vezes essas habilidades são cobradas sem serem ensinadas anteriormente. Tá, mas me dá exemplos práticos. O que é uma habilidade social? Como que normalmente você dá esse direcionamento para os adolescentes? Normalmente, essas habilidades sociais são habilidades de comunicação para que seja a comunicação mais efetiva e com menos interrupções possíveis. Até porque, muitas das vezes, se tratando de neurodivergentes ou pessoas no geral, elas têm dificuldade de falar o que sentem, o que pensam, de aproveitar também e falar sobre seus valores, coisas que eles acreditam, e as habilidades sociais vão trabalhar justamente nisso. Até porque, dependendo do gênero, também não é permitido da pessoa ser tímida. Então, é esperado, por exemplo, de homens serem mais para frente, conversarem mais, mas não é ensinado a eles falar sobre isso. E aprender também a fazer essa expressão dos sentimentos, aquilo que acredita, até porque nesse momento de transição da vida adulta, né, da criança para adulto, que é a adolescência, também tem essa questão de grupos, inadequação, e se não tem essas habilidades treinadas, faz muita diferença, e vai se isolando, vai tendo dificuldade, e a tendência é só piorar. Sim, normalmente a gente recebe, quando a gente recebe um adolescente, na maioria das vezes ele tem uma dificuldade de iniciar conversações, tem uma dificuldade de iniciar e explicar o que gosta, o que sente, né? Então, normalmente, a gente dá modelos, né, de civilidade, que é importante dar um boa tarde quando você entra no elevador, cumprimentar as pessoas que estão numa recepção, por exemplo, né? E algo que é bem importante, que a gente sempre fala a respeito das habilidades sociais, é se posicionar, é ser assertivo, porque em muitos casos, né, Pablo, os adolescentes, ou eles são tóxicos, às vezes agressivos, ou eles são muito passivos. E esse equilíbrio de dizer o que acredita, dizer qual é o seu direito, de uma forma equilibrada, por vezes eles não têm um certo modelo, né? De que maneira tu utiliza isso no teu trabalho, tanto individual quanto em grupo? De que forma tu consegue estruturar isso no teu trabalho clínico e também na terapia de grupo? Eu sempre gosto de dizer para os meninos, os adolescentes, que a vida pra gente é como se fosse... A gente tem que fingir que tá tudo bem, até porque tá bem, não tá tudo bem. E que muitas das vezes a gente tem que chupar picolé de chuchu achando que é brigadeiro. Ou seja, é uma coisa muito chata, mas que a gente tem que passar por cima. E fornecer alguns modelos, como aprender como que é uma linguagem xistosa, de duplo sentido, para eles entenderem, até porque nossa língua portuguesa, ela é confusa até pra gente. Eu falo isso porque eu sou de outro lugar, sou de outro estado, eu vim pra cá e algumas coisas eu não entendo. Então tem essa questão também de habilidades sociais estarem relacionadas com o ambiente que você está. Então, dependendo do lugar que você está, você tem que se comunicar e ensinar para eles também que cada contexto
compete em uma maneira diferente. Ou seja, eles falam para o adolescente, olha, você não pode se comunicar com seu pai como você fala com seus amigos. Você não pode falar com o professor como você fala com seu pai. E aprender que cada contexto vai demandar uma habilidade social, uma maneira de se expressar diferente. Até porque quando você trabalha essa questão de se comunicar, você tem uma abertura muito grande e aumenta a questão do network, que é uma das habilidades também que são trabalhadas nas habilidades sociais e que muita gente confunde com interesse ou ser interesseiro. E não ter um interesse genuíno na pessoa. Então, eu mesmo trabalho a questão do humor também. Eu falo para os adolescentes se levarem menos a sério, entenderem que faz parte desse processo de amadurecimento, tropeçar, bater de cara com o muro e entender que muitas vezes a gente tem que se focar naquilo que está no nosso controle. E daí que está no nosso controle são essas habilidades de expressar sentimentos, ser empático, falar sobre o que acredita e, claro, né, falar sem impor esse valor para outra pessoa. Sim, e na verdade isso não é tão simples, né? Não é tão simples porque na maioria dos casos a gente recebe esse adolescente, essa família, já com algumas tentativas frustradas de início de amizade, de tentativa de colocar esse adolescente em um grupo, de tentativa de fazer esse adolescente ou de auxiliar esse adolescente a ter um amigo. Então, assim, a gente recebe esse adolescente, na maioria das vezes, sem amigos, né? Então, tanto para terapia individual quanto a terapia de grupo, a gente utiliza algumas técnicas. Tu poderia falar um pouquinho pra gente que técnicas são essas? Que formas nós utilizamos ali na terapia de grupo para ajudar esse adolescente a treinar essas habilidades? Você falou muito dos conceitos, mas na prática, como que isso acontece? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a questão da empatia, a gente gosta sempre de trocar a perspectiva de uma situação. Então, a gente pede para o adolescente muitas vezes fazer a descrição de alguma coisa que aconteceu com ele e pedir para ele se colocar no lugar da outra pessoa. Então, como se fosse um roleplay? Sim, é importante porque ali é um ambiente controlado e também seguro para que ele possa errar. Até porque em outros lugares não é permitido. Eu gosto de dizer para as pessoas, fazer uma analogia sobre habilidades sociais, é que habilidades sociais são um tipo de dirigir um carro. Só que na vida é uma avenida. E você não teve nenhum tipo de instrutor para te ensinar como que você entra nessa avenida sem causar nenhum acidente. Até porque, muitas das vezes, até a gente também se passa. Às vezes a gente também acaba se deixando levar pelas emoções que a gente tem na hora de se expressar. Principalmente se a gente acaba muitas vezes se atropelando e querendo falar alguma coisa. Por exemplo, os adolescentes também podem confundir assertividade com ser falta de educação e achar que a personalidade deles significa que eles podem agir da maneira que eles agem e que não deve ter um certo aprimoramento. Até porque eu gosto de dizer para todos eles que a gente está ali para ajudar, para dar modelos, dar exemplos, e ali eles podem errar. E a gente acaba, entre aspas, corrigindo e também aprendendo com eles. Até porque na hora de atender um adolescente, a gente tem que lembrar que a gente já foi e que também não é desmerecer esse momento deles de transição. Até porque nesse momento ele está muito velho para algumas coisas e muito novo para outras. E a gente passa por isso também. E nós não somos permitidos serem adolescentes. Eles são. E a gente tem que lembrar isso para eles, que eles estão nesse momento que agora é hora de aprender. Sim. Mas é importante também falar, né, Pablo, que diante do cenário de ser adolescente, que é um momento de aquisição de habilidades, a família, o pai, a mãe, ocupam uma função muito diferente de uma função de quando eles eram crianças, né? Então, eu sinto essa dificuldade. Eu não sei se você percebe isso também nos seus atendimentos individuais. A família, o pai, a mãe, eles têm ainda aquele filho como se fosse uma criança. E o adolescente acaba, por vezes, não podendo expressar o gosto pelas roupas, o estilo de música que gosta, porque normalmente esse pai, essa mãe julga, mas essa música é do demônio, essa música, eu não gosto de ouvir essa música, ou essa roupa, olha como você se veste como X, como Y, olha esse cabelo, né? E eu ouvi de um adolescente meu que ele tinha medo da mãe. Ele falou, Keila, eu tenho medo da minha mãe, eu quero ela longe de mim. Porque o que ela pensa de mim não tem nada a ver com quem eu sou, né? Então, assim, eu vejo que as famílias, tanto dos neurodivergentes como dos adolescentes típicos, precisam olhar para ele como pessoa, entender como ele
gosta de se vestir, desconstruir quem você acha que seu filho é, né? Não necessariamente apoiando coisas erradas, mas entendendo que ele é uma pessoa, que ele está se descobrindo, que ele está se conhecendo, que ele está aprendendo também novas habilidades e que ele vai construir a sua persona, a sua personalidade, né, no futuro. E que isso não vai ser exatamente como você quer, né? E isso que às vezes os pais têm um pouco de dificuldade de entender. Então, assim, querer que o seu filho seja igual você é, querer que o seu filho estude a faculdade que você gostaria que ele estudasse, né? Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu passei, inclusive foi um dos meus primeiros casos. Eu recebi um adolescente muito inteligente, que ele estava muito nervoso com a escolha de vestibular, de curso. A família queria muito que ele fosse médico e ele se deparou com a certeza de que ele não seria um bom médico. Então, ele ficou nervoso, infelizmente passou por um sofrimento, uma depressão e teve uma tentativa de suicídio, né? A família me buscou para entender todo esse processo, uma família super estruturada, ele sempre estudou nas melhores escolas, né? Então, não é uma família em vulnerabilidade social. E os pais se questionavam, Keila, mas por que ele tentou? A gente sempre deu tudo para ele, a gente sempre motivou tudo, a gente sempre direcionou muito bem ele. E aí de repente, será que é isso? Então, estudando, né, avaliando ele, a gente conseguiu perceber que, na verdade, ele tinha medo do que os pais achariam se ele dissesse que ele não queria ser médico. Olha só que difícil, né? Ele lidar com toda uma expectativa familiar que foi imposta porque ele seria o médico da família. Até porque, muitas das vezes, o que eu digo quando eu trabalho com atletas crianças é que os pais precisam entender que os filhos não são uma extensão deles. Muitas das vezes, quando tem alguma profissão que tem um certo destaque naquela família, é colocado uma pressão para aquela criança seguir aquilo que eles querem. Assim como eu falo para pais de atletas que o maior problema são eles. Então, quando acaba vendo que o menino tem um certo destaque, já fala, não, esse aí é a nossa salvação. Ele vai ser aquele que vai carregar o legado da família, e isso acaba se transformando numa pressão que é desnecessária. E aí os pais não entendem que, apesar do menino talvez ter um corpo de homem, tamanho de homem, voz de homem, ele ainda não tem todas as capacidades formadas, até porque a gente sabe que a maturação demora um certo tempo. Então não dá para também exigir que esse menino tenha posições de alguém que tenha 30 anos. Sim, sim. E, de fato, essa aceitação, né, de que o meu filho não sou eu, né? Eu sou o pai e eu preciso ensiná-lo, acolhê-lo e apoiá-lo naquilo que ele decidir ser, desde que, obviamente, seja dentro de uma normativa social adequada, né? E aí, voltando à história desse meu pacientinho, adolescente, a gente trabalhou com essa família nesse discurso de que ele não se sentiria feliz, ele não se sentiria realizado, ele não se sentiria saudável se ele fosse um médico. Ele não se sentia capaz, ele era muito sensível, ele se cobrava demais. Ele disse, Keila, se uma pessoa morrer na minha mesa enquanto médico, eu não vou me perdoar. Então, como que eu vou conviver com algo que eu não vou ter controle, né? Então, ele decidiu fazer uma outra área da saúde, né? Nutrição, ele acabou de se formar, né? Eu fiquei bem feliz, acho que foi no início desse ano que ele se formou. E ele é um menino muito inteligente, incrível, a família tá feliz, ele tá feliz. Então, eu vejo que, de fato, as famílias precisam cuidar de si, né? Às vezes eles trazem o adolescente pra gente fazer terapia, mas eles não se olham, eles não se identificam, eles não percebem quanta expectativa eles criam. Você pode criar uma expectativa positiva para o seu filho, mas deixe que ele tome as decisões quanto à escolha, para que ele tenha autonomia, que ele também aprenda a lidar com as consequências dessa escolha. Né? O que você percebe em relação a isso também nos seus atendimentos? Inclusive, eu sempre falo para os adolescentes para eles terem menos pressa, porque principalmente nos últimos anos do ensino médio,
há aquela pressão de você escolher uma profissão que você vai seguir o resto da vida. E eu digo que um dos maiores erros que podem acontecer nesse momento é fazer uma escolha definitiva. Ou seja, eu quero ser médico, então eu tenho que passar de primeira porque já tem alguém com metade da minha idade em outro país asiático que já tem 3 doutorados na minha idade, eu que fiz o primeiro milhão. E é uma pressão desnecessária. Até porque quando a gente está falando sobre redes sociais, por exemplo, o ordinário, o extraordinário acaba se tornando ordinário. E eu sempre sou obrigado a dizer, olha, respeite a sua história, se compare com você e não com o outro. Até porque talvez para aquela pessoa, para aquele adolescente, realizar aquilo que ele está realizando, tem toda uma equipe por trás, mas ninguém mostra. E aí, eles, ao invés de olharem o próprio desempenho, o próprio desafio, o próprio desenvolvimento, eles olham para o lado. E aí falam, se ele conseguiu, eu também consigo. Se eu não conseguir, é porque eu não fiz nada para merecer. Sem considerar a questão familiar, a questão de dificuldades. E às vezes, lutar contra isso é muito difícil, porque você tem que aceitar que às vezes não vai. Por exemplo, eu tenho um exemplo meu mesmo. Meu pai queria que eu fizesse engenharia. Ele sempre quis. Porque para ele era a profissão do futuro, mas só que eu sou péssimo em matemática. E infelizmente fui obrigado a decepcioná-lo, a fazer psicologia, e ele fala assim, nossa, psicologia? Queria tanto que você fosse advogado ou administrador ou algo do tipo, até porque essas profissões têm um certo rótulo de sucesso, mas eu não consegui. E eu fui obrigado a dizer para o meu pai, olha, eu sei que você me ama, eu sei que você quer o meu futuro, mas não adianta de nada você esperar de mim algo que vai me fazer infeliz. E é dolorido pensar dessa maneira. Só que eu digo para meus adolescentes que muitas das vezes eles vão precisar decepcionar muitas pessoas que eles amam ou que amam eles, mas as pessoas vão continuar amando eles se eles seguirem o caminho que eles têm que seguir. Ou seja, se eu aceito o que você é, eu não vou te controlar. Eu não vou falar, ai, Keila, você não é mais minha filha porque você não fez aquilo que eu queria. Até porque eu não posso exigir de você algo que nem eu fiz, por exemplo. Então, muitas vezes, esses pais também queriam ter realizado na idade que a criança está hoje, que a adolescente está hoje, e fala assim, não, você tem que fazer o que eu não fiz. Mas não pergunta para a criança o que ela quer. Sim, sim. E outro fator relevante, né, Pablo, que a gente considera muito válido, além dessa escolha, enfim, de validar essa ideia, de validar o gosto do seu filho, é buscar também uma orientação, uma avaliação vocacional, né? Então, infelizmente, tem algumas escolas que fazem, tem algumas escolas que não fazem. Eu recebo muitos adolescentes que nem sabem o que eles vão fazer da vida. Às vezes, os pais querem muito que eles façam uma determinada coisa e eles, não, isso aqui eu realmente não quero fazer. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, né? Então, às vezes, esses adolescentes chegam, e inclusive a gente faz isso também nas nossas sessões, né, de grupos terapêuticos, a gente relaciona com eles quais são as vocações, a gente tem dinâmicas mais direcionadas para habilidades sociais, mas também temos dinâmicas relacionadas a essa busca, né, de orientação vocacional, que tipo de trabalho eu vou ter, ou que tipo de lugar eu vou gostar de trabalhar, se é um lugar aberto, se é um lugar fechado, a carga horária que eu vou exercer, enfim, eles pesquisam e perguntam muito pra gente quais as profissões, né, que tem mais mercado. Então, assim, eles têm com a gente também essa oportunidade de buscar mais informações a respeito desse mercado. Mas, quais são, Pablo, os principais desafios que você encontra ao trabalhar com adolescentes em clínica? Olha, o primeiro passo que eu tenho que dar é desconstruir a imagem de um psicólogo. Eu gosto de dizer que no momento que eu atendo adolescente, eu sou o antipsicólogo, que eu faço totalmente, e que é não esperado para um psicólogo. Então eu brinco, faço piadas, até porque eu gosto de dizer que a minha estratégia clínica é estratégia sucuri. Que Como assim? eu rodeio a pessoa, eu rodeio o adolescente até conseguir tocar no ponto que eu quero tocar. E aí não tem mais escapatória. E isso não é nem para manipulá-los, mas para entender que a gente vai falar sobre vários assuntos. E eu acho até engraçado que eu também me enxergo como adolescente. Já fui um adolescente e para mim não passar de ano era o fim do mundo. Para mim tomar um fora de alguém também era o fim do mundo. E eu não vou desmerecer e também não vou falar, ai, deixa de frescura. Até porque cada situação da vida, cada momento da vida vai demandar problemas para serem resolvidos. Inclusive nas habilidades sociais também tem a resolução de problemas. Entender o que você pode resolver, o que você não pode resolver, as coisas que você pode ter controle ou não, até para dizer para o adolescente, olha,
talvez você está acumulando um peso que não é seu. Você não precisa ser o salvador da sua família. Você pode ser uma pessoa que vai ser feliz e não realizada profissionalmente da maneira que seus pais querem. Que às vezes não tem habilidade. Eu acho que meu pai se frustrou muito quando ele descobriu que eu não era bom em matemática, porque era o sonho dele. Só que eu fui obrigado a falar para ele, olha, não dá, eu não sou bom nisso. E consegui conversar com ele hoje, ele lida muito melhor com essa escolha que eu tive, até porque um dos motivos para fazer psicologia foi justamente essa, porque eu era uma pessoa perdida e eu quis ajudar outras pessoas a também se acharem e entender que cada escolha é individual e não adianta nada você cair na pressão, porque sempre vai ter alguma profissão da moda que vai ser colocada à pressão. Você e eu, a gente teve a pressão de ser funcionário público, muitas pessoas têm a pressão de ser atleta, outros de ser desenhista, médico, advogado, só que a questão é, quanto aquilo diz sobre você? Até porque a gente glamoriza muitas coisas. Então eles querem ser influencers, querem ter vários seguidores em TikTok, Instagram, YouTube, mas não entendem que aquilo vai demandar, muitas vezes, passar pela parte chata. Se eles não querem passar pela parte chata, talvez eles não devem passar também pela parte legal. E talvez elas não vão querer. E também tá tudo bem. E quais são os outros desafios, além dessa escolha, né? Que você encontra? Por exemplo, você tem um adolescente que está com dificuldades, a maioria deles, com gestão de tempo, estão com más influências na escola, estão apresentando comportamentos inadequados ou agressivos. Como que você age nesses casos um pouco mais complicados? Olha, primeiro buscar referências bibliográficas, também chamar os pais para dentro da sessão e explicar para eles que a gente precisa dar uma baliza para esse adolescente. Eu sempre falo, vocês têm que ser o guarda-reio da estrada do seu filho. Vocês têm que impedir que eles saiam. Até porque muitas das vezes eles não sabem expressar e muitas das vezes eles acabam tendo comportamentos disruptivos para pertencerem a um grupo. Todo mundo aqui fez alguma coisa que às vezes não se orgulha para fazer parte de um grupo. Seja alguma brincadeira, seja algum bullying, seja alguma coisa. Para poder sentir pertencente a alguma coisa. Até porque a gente sabe que o grupo muitas vezes reforça coisas que o individual não faz. Sim. E esse é um fator também que eu sofro, de dizer para esse adolescente, olha, você não precisa fazer parte de um grupo que não te faz bem e que vai contra seus valores pessoais. Porque muitas das vezes a gente, por conta dessa pressão social, de ter amigos, de ter pessoas em volta, a gente acaba se moldando. Então, eu não posso gostar de tal música porque meus amigos não gostam. Eu não posso ter esse gosto porque meus amigos não gostam. Eu não posso ter uma relação boa com a minha mãe e com o meu pai porque os meus amigos são rebeldes com os pais. E são esses desafios também, de trazer esse adolescente para perto e falar, olha, tá tudo bem você não gostar desses amigos. Você tem que ver se eles vão te levar para o caminho que você quer. Porque a gente tem que, às vezes, separar. E esse momento agora de adolescência é também um momento de descoberta e de talvez pegar o pai e a mãe, que talvez seja aquela estátua, aquele modelo, você entender que ele é um ser humano. Que ele tem defeitos. E que você não vai pegar, talvez, aqueles defeitos, mas falar assim, não, eles têm o defeito deles, mas eles me criaram da melhor maneira do que eles tiveram para criar. E também não tinha manual. E outra dificuldade também que eu tenho muito é que muitas das vezes os pais não tiveram outros filhos. E aí ficam perdidos. Não sabem como lidar com o adolescente, até porque eles não tiveram essa experiência. Eles não sabem. Eles às vezes passam do assertivo demais, do agressivo demais com o filho, fazendo uma pose general, ou permissivo demais. E aí a gente tem que também dizer para os pais, olha, a gente tem que trabalhar de você também no seu general ou também uma pessoa que permite tudo. É outra dificuldade também, porque como a gente está trabalhando com adolescente, tem vários ambientes que ele está. Escola, talvez um curso, talvez um trabalho, e os pais, a gente tem que tentar trazer esse adolescente para todos esses ambientes e falar, olha, esse espaço aqui, você não pode fazer isso. E também colocar eles a par das escolhas que eles fazem. Mostrar literalmente a tríplice contingência, que a gente, da análise do comportamento trabalha, que é o antecedente, o comportamento e a resposta. Fazer a análise funcional ali daquele comportamento, né? Falar para ele, olha, isso aqui aconteceu porque você fez aquilo. Você fez uma coisa, aconteceu isso. Como a gente mudaria esse final? E aí eles começam a entender, interessante. Então quer dizer que se eu gritar com a minha mãe, ela não me deixa sair. Quer dizer que se eu não tirar nota boa, eu não posso fazer isso. E colocar ele a par e responsabilizá-lo também. Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, deixar ele a par que ele não pode controlar tudo, mas também que ele também não tem controle de nada. A gente tem que tomar cuidado também de falar, você é a vítima de tudo. Não, vamos colocar você como protagonista.
Sim, e dentro desse cenário, né, de terapia individual que a gente falou e tanto de terapia em grupo, a família fazer terapia também, né? O pai fazer terapia, a mãe fazer terapia, porque normalmente o trabalho que a gente faz com a família é de orientação parental, né? Não é um trabalho de terapia individual com o pai e a mãe, a gente faz com o adolescente. E eu sempre tive, né, essa dificuldade da família aderir à terapia individual, né, da família cuidar, a mãe se cuidar, o pai se cuidar para também poder entender o filho, a mãe se desconstruir, o pai se desconstruir para poder entender que o filho não é o que ela acredita que ele seja, né? Então, o trabalho terapêutico, eu acho que não só porque a gente é psicólogo, né? Mas ele é um trabalho que ele não acaba. Enquanto há vida, há transformação, enquanto há vida, há movimento de cura e de mudança e de reajuste de saúde mental. E quando o pai e a mãe se colocam nesse processo, eles vão entender melhor o adolescente. Eles vão entender que aquele adolescente também está se conhecendo, que ele também está experienciando, que ele está conhecendo e que ele vai chegar na vida adulta fazendo uma filtragem de tudo isso, vendo que eles são pais que também estão suscetíveis a errar e estão se colocando ali num perfil, né, num patamar humano que erra, que ajusta, que pede desculpa. Então ele também, opa, meu pai erra, minha mãe erra, pedem desculpa, eu também posso fazer isso, eu também posso passar por isso, né? Então eu vejo que quando há esse movimento de cura, quando há essa busca familiar por terapia, independente se há diagnóstico ou não, existe um processo muito diferente, né, de crescimento e de saúde mental na família também. Tu percebe isso, Paulo, no teu dia a dia? Sim, eu sempre digo que os pais também precisam assumir um papel de autocríticos, de entender que eles podem errar, e eles precisam dizer para o filho e aprender a pedir desculpa para ele também. Claro, a gente não vai pedir que o pai trate o filho como um amigo, até porque são relações diferentes. Mas dizer, olha filho, eu errei aqui com você, porque nada melhor do que um exemplo. Falar é uma coisa, mas mostrar aquilo vai fazer muito mais sentido. Fazer a famosa modelação. Sim. Ser modelo para os filhos. E eu fico muito feliz porque eu tive pais muito presentes, mas muitas vezes eu achava que eles eram muito controladores. Mas eu fico feliz, hoje eu entendo que esse controle deles estava muito ligado com me moldar e tentar me isolar do ambiente que eu tinha. Que era muito fácil de você desvirtuar e de ter amigos que vão te levar para caminhos diferentes. Eu digo que se não fossem meus pais, eu não estaria aqui. Não teria dado valor, não teria aprendido várias coisas, até porque a gente também precisa fazer essa autocrítica com relação a gente. Entender, olha, talvez eu estou pisando na bola. E é difícil para os pais assumirem isso também. Até porque eles têm medo, muitas das vezes, que aquela autoridade que eles têm acabar caindo por terra porque o filho enxergou talvez uma incongruência. Então o pai fala alguma coisa e não consegue provar. E a gente também não consegue. Às vezes a gente tem uma visão distorcida sobre o que a gente faz. A gente prega A, acredita em A, mas faz B. E é difícil. Sim, e isso são várias tentativas, né? São estratégias que você pode ir desenvolvendo ao longo desse caminho. Então, não tem um manual exatamente de como você vai proceder com seu filho. Existem conceitos, existem especificidades dentro das habilidades sociais, modelos a seguir, mas cada pessoa é cada ser tem a sua forma específica de agir, e aí a gente vai modelando isso. Pablo, que dica tu daria para esses adolescentes que estão enfrentando alguma dificuldade, enfim, na escola, e para esses pais, de como agir com esses adolescentes, para a gente ter isso enquanto medida? Primeiro, para os pais, é dar abertura, até porque eu não exijo que um filho seja super amigo do pai, mas ter a confiança, porque talvez esse pai e essa mãe vai ser o único adulto que realmente se importa com o bem-estar do adolescente ou da criança. Trazê-los para perto. Mas também ter pessoas de confiança. Ter pessoas que concatenam e compartilham os mesmos valores que vocês. Ou seja, se você quer realmente ter alguma coisa, você precisa se juntar com pessoas que também têm aquele objetivo. E também se permitir conhecer outros nichos, conhecer outras pessoas e furar a própria bolha. Porque senão a gente vai criar adolescentes e adultos intransigentes e que não conseguem ver o diferente e entender que talvez a pessoa que você conhece, ela pode torcer para um time diferente do seu, ela pode gostar de coisas diferentes do que você, mas tem pontos que aproximam.
E para os adolescentes, eu sempre digo, você que é adolescente que tem dificuldade em se expressar, procurar lugares de confiança, tipo o grupo que a gente tem, que você vai aprender a falar, a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro, até porque muitas das vezes existe uma tendência até por conta das redes sociais de você ficar apenas em bolhas e você acreditar que aquilo que você acredita é verdade. Até porque a rede social é justamente feita para isso, para você ver tudo aquilo que agrada seus olhos e ficar mais tempo de tela. E fazer essa separação de que você talvez esteja errado é o primeiro passo. E também a gente também não pode ir para o outro lado, entender que você está sempre errado. A gente pode falar assim, talvez esteja certo, talvez esteja errado. E conversar com alguém. Fala, olha, será que eu tô pensando bem? Será que eu não tô agindo também por impulsividade? Até porque, né, no TDAH tem muita impulsividade. Aí junta hormônios, mais a neurodivergência, a gente sabe que acontece, às vezes, muitas coisas. Eu até brinco com os adolescentes que eu atendo, eu falo, olha, eu gosto muito de você, mas entenda que determinadas coisas, elas têm consequências que são para a vida toda. Então, se proteja, tome cuidado. E eu sempre brinco, não faça tatuagem agora, porque você vai se arrepender. Porque é muito comum de acontecer isso, de meus amigos fizeram, eu vou fazer também. Eles beberam, eu vou beber também, para fazer parte de um grupo. E dizer para eles que, olha, você pode não querer fazer isso. Não necessariamente você precisa fazer o que seus amigos fazem. E para essa questão também dos pais, que têm dificuldade, é estabelecer rotinas. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas estabelecer rotinas, planejamento, até para deixar a criança a par de que talvez ela não fez algo que era esperado dela e aquilo vai causar consequências. Você machucou um amiguinho? Pedir desculpas. Você não fez aquilo que a gente combinou. E estabelecer essas regras e mostrar para eles que na vida adulta, se a gente não fazer o que é estabelecido, a gente tem um outro ponto. Não estou falando para os pais punirem, nem nada do tipo, mas mostrar que cada escolha vai ter uma consequência. Sim, e isso que você falou de se colocar em grupos é importante, né, Pablo? Não necessariamente um grupo terapêutico, mas eu tenho muita preocupação com os adolescentes atualmente. Ou eles querem fazer muitas coisas em grupo, ou eles não querem nada de grupo. Eles querem ficar presos no quarto jogando videogame. Isso também é um problema. Então, assim, ficar preso no quarto sem querer ter amigos. Mas eu não quero, não preciso de amigos. Eu já ouvi essa frase de adolescentes. É um pouco preocupante. Assim como o que só quer fazer coisas fora de casa, todo dia tá na rua, todo dia tá fazendo alguma coisa diferente. Também tem uma questão aí. Então, os pais pensarem nesse equilíbrio, né? Sim, ter momentos com os amigos e ter momentos sozinho. Mas os polos, realmente a gente sabe que não são saudáveis, né? Nem o pouco e nem o exorbitante. Então, favorecer esses grupos, quer seja futebol, quer seja um grupo musical, uma banda, uma natação, sei lá, um grupo de xadrez. Então, atividades em grupo, né? Veja o que seu filho tem, habilidade que ele gosta e pensa em um grupo específico para que ele desenvolva essas habilidades sociais. Vai ser uma espécie de modelo para que ele treine isso e vai ajudar também até no sentimento de autoconceito, a autoestima vai aumentar, ele vai começar a entender o outro, a validar esse outro, o outro validá-lo também em suas habilidades. Então, isso também faz parte de um crescimento. Mas, Pablo, agora eu queria que você deixasse aí um recadinho, deixasse as suas redes sociais e queria te agradecer também por esse momento aqui. Foi bem especial. Eu queria agradecer pelo convite e também dizer para você que é adolescente, que está nos ouvindo ou nos assistindo, que você tem lugares seguros, só que essa busca vai ter que ser ativa. Ninguém virá até a sua casa para fazer amizade. E também entender que tá tudo bem ocorrerem frustrações no meio desse caminho. Às vezes as pessoas não vão querer ser seu amigo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E você também pode fazer isso. Você pode não querer ter alguém próximo de você. Só que vai ter que ser uma busca ativa. Vai ter que ir para determinados lugares. E para lugares que tem pessoas com valores parecidos com vocês. Até porque nós somos humanos, nós somos seres sociais. A gente precisa de outras pessoas. Até porque hoje existe também uma cultura de que você não precisa de mais ninguém. Que você é totalmente suficiente e que, assim,
não é que você precise sempre estar com pessoas. Você precisa estar. E também não é porque você precisa sempre estar com pessoas. Você precisa saber equilibrar. Não ser um lobo solitário, mas também não ser o amigão da galera. Tem que ter esse espaço. Até para você poder descobrir o que te leva, o que te traz, o que você acredita, o que você não acredita. E às vezes aprender a fazer o famoso sair fora. Falar, olha, isso aqui não é para mim. Aprender a respeitar seu próprio espaço, seus sentimentos. Até porque muitas das vezes aquilo vai começar a te moldar e você vai acabar não se reconhecendo. Você pode muitas vezes falar assim, nossa, mas por que eu faço isso? Por que eu ouço isso? Não faz sentido para mim. E aí você acaba percebendo que é tudo para pertencer a alguma coisa, para não sentir solidão. Ok. Então, gente, muito obrigada também e até o próximo episódio.